vida às vezes é extremamente cansativa. E além disso, além de todas as atividades que eu preciso fazer, que não dá tempo e que muitas vezes não me levam a absolutamente nenhum lugar, ainda parece que existe algo lutando contra mim. Existe sim uma conspiração da qual eu sou vítima. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque afinal era uma vez autorresponsabilidade. Olá, espero que esteja tudo bem por aí e hoje eu quero compartilhar com você um dos muitos conceitos judaicos dos quais vamos tratar nos próximos vídeos, para que você consiga também compreender ou se apaixonar pela beleza destes pensamentos. E não tem nada melhor para começarmos esses vídeos conceituais do que conversarmos sobre Deus. Como é que você imagina a Deus? Quando você pensa Deus, o que vem à sua mente? Eu quero que você dê um pause nesse vídeo e deixe aqui nos comentários para que nós possamos ampliar o diálogo. E falar em ampliação do diálogo, não há nada mais judaico do que isso. Existe uma piada no judaísmo que onde tem 3 judeus reunidos, existem 4 opiniões sobre o mesmo assunto. Então vamos partir deste ponto da liberdade de nos expressarmos e de podermos acrescentar os nossos pensamentos àquele tema que nos é proposto. Então, deixa nos comentários, vai ser muito legal eu e as outras pessoas podermos ler aquilo que você pensa, aquilo que está em seu coração. E como é então que o judaísmo enxerga a Deus? Isso seria impossível, porque Deus é tão alto, Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão incrível. É só observarmos a sua obra, o tamanho da sua criação, para tentarmos e ficarmos bem longe de enxergarmos a Deus. Porque Ele está além dos nossos conceitos. Ele é praticamente inadjetivável. Não tem como falarmos das qualidades de Deus. Então, nós, de certa forma, diminuímos um pouco, fazemos ele ali semelhante aos humanos em questão de adjetivos, para que nós possamos classificarmos Deus como bom, como misericordioso, como poderoso, como criativo e demais qualidades que nós consigamos pensar. E para começar a falar de Deus, vamos pensar sobre a relação entre o Criador e sua criatura, da enorme distância que existe entre nós e, paradoxalmente, da proximidade que existe entre nós. Nós estamos perto e longe de Deus ao mesmo tempo. Longe no sentido de alcance, realmente não tem como nós alcançarmos a magnitude de uma mente, vamos dizer assim, que criou todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, não tem como essas coisas existirem sem a presença dele em todas elas. Então, Deus está presente em nós, em cada um de nós, e não só em nós, seres humanos, mas nos animais, nas plantas, no reino mineral, nas águas, na terra e também nas coisas que nós criamos. Existe uma partícula de Deus em cada objeto, numa cadeira, numa televisão, no asfalto que nós colocamos nas nossas ruas. Em todos esses lugares Deus está, não existe um lugar onde Ele não esteja. Só que para Deus nos criar, Ele precisou se esconder. Eu vou falar sobre este conceito de uma forma muito simples, muito rudimentar, mas só para não complicar demais, porque se for explicar cada coisa,
não saímos daqui hoje. Então vamos lá. Entre nós e Deus, entre a criação de Deus e o Criador, existem 10 cortinas, através das quais ele se esconde de nós. Não temos acesso a Deus, nós não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, não podemos sentir o gosto, o paladar e ouvi-lo, porque nós vivemos num mundo de 5 sentidos e ele está muito além disso. E por que ele precisou se esconder para criar essa realidade? Imagine só se você precisasse ficar ao meio-dia olhando diretamente para o sol, sem óculos escuros, sem aquele raio-x, nada. Por quanto tempo você acha que os seus olhinhos aguentariam essa visão? Primeiro, você não ia nem conseguir ver direito, porque a luz é muito forte. Agora, se o sol já ofusca a nossa visão e destrói a nossa visão, se nós desafiarmos e ficarmos olhando para ele, imagina Deus. Justamente por isso, por causa de sua majestade, vamos dizer assim, ele precisou colocar essas 10 cortinas entre ele e nós. E usando aqui a nossa imaginação, vamos pensar que cada uma dessas cortinas nos esconde um mundo. É como se nós estivéssemos aqui no mundo material, na cortina primeira, envoltos nela, né? Depois de nós existisse um outro mundo mais espiritual e depois outro. Como eu disse, estamos aqui num mundo de 5 sentidos, mas existe o nosso sexto sentido, aquele pontinho que nos conecta a Deus, que está em nosso coração. E através desse sentido, nós acessamos esses mundos superiores. É como se nós mergulhássemos lá e trouxéssemos informações de lá. Então vamos em um mundo, às vezes em um mais alto, um mais pertinho, e assim nós vamos trazendo a presença de Deus para a nossa vida à medida que nós alimentamos a nossa busca espiritual. E será que existem seres que habitam a esses 10 mundos que Deus criou? Com certeza. Nós estamos em um mundo onde Deus está totalmente oculto. No mundo mais próximo, acima do nosso, existem 9 cortinas entre Deus e eles. Só que eles já são seres mais espiritualizados. E assim, cada vez mais alto, menos ocultações. Esses seres que vivem nesses outros mundos são conhecidos por nós como anjos. Os anjos têm mais acesso a Deus do que nós. O próximo mundo, ele já é bastante espiritual. O nosso é o mundo material, ele é o mais denso e existem regras para que nós vivamos bem neste mundo aqui, apesar da ocultação. O nosso mundo, o mundo físico, material, é o mundo menorzinho. Imagine só os outros, porque se daqui nós já vemos outros planetas, estrelas e sóis e tudo aquilo que a luneta nos permite ver e aquilo que a NASA vê e os satélites, esse é o mundo menorzinho. Imagina só o tamanho dos outros. Imagine a miríades e miríades de anjos que existem. Anjos de todo nível, vamos dizer assim. Anjos que moram aqui pertinho de nós e anjos que moram lá longe, mais perto de Deus. Então, todos esses outros mundos, eles são mais espirituais do que o nosso mundo. E ali eles entendem mais sobre Deus, como é que funcionam as coisas, e até mais do mundo material do que nós. Enfim, eles estão ali mais a par das regras do jogo. E uma coisa que é muito interessante sobre isso é que
eles não têm o que nós temos, o livre-arbítrio. Simplesmente não existe livre-arbítrio nesses mundos superiores ao nosso. E o que é o livre-arbítrio? A escolha que nós temos entre duas coisas ou mais, aparentemente boas para nós. Então, eu posso escolher ir por um caminho ou ir para o outro. Só que os outros seres, os anjos, eles simplesmente não precisam fazer escolhas, porque eles já sabem qual é o melhor caminho para eles. Vamos pensar num exemplo aqui. Suponhamos que eu goste muito de música popular brasileira e de música popular espanhola. Amo, na mesma medida. E Deus, que sabe todas as coisas, entende que se eu for uma cantora de música popular brasileira, o meu destino vai ser 100% de acordo com a vontade dele. Vão ser as melhores oportunidades, os melhores caminhos, os melhores contatos, enfim, vai ser um caminho incrível. Na música popular espanhola, vai ser bom também, mas não tão incrível como na primeira opção. E eu oro, pergunto a Deus qual é a vontade dele para a minha vida. E ele responde: música popular brasileira seria melhor para você, só que Deus está oculto e eu não entendo muito bem essa resposta. Existe aqui uma dualidade, uma nuvem, uma crosta entre nós, cascas, né? Entre eu e o Criador. Então, não entendo muito bem a resposta, eu vou ali mais no sentimento e me aparece uma grande oportunidade no meio da música popular espanhola. E eu entendo que essa é a vontade de Deus para a minha vida. E eu vou para a música popular espanhola, tenho uma vida excelente. Deus me abençoa muitíssimo. Não foi aquilo que Ele idealizou, mas foi aquilo que eu fiz, que eu me esforcei e foi realmente muito bom. Você entende que as opções, elas não são ruins. De qualquer forma seria bom. Uma seria perfeita, a outra foi bom, mas não com aquele potencial todo. Só que eu nunca vou saber, porque eu já fiz essa escolha. Eu não vou saber como seria se eu tivesse escolhido a outra opção. Então, o livre-arbítrio, ele é maravilhoso, que ele nos dá essa possibilidade. Os anjos, eles não têm isso. Eles já sabem o que é melhor para eles. Não tem essa dúvida. Não tem por que eles fazerem B se o A é melhor. Então não existe livre-arbítrio porque não tem sentido existir o livre-arbítrio. E ainda nesta linha de raciocínio, vamos comigo, estão os anjos ali vivendo suas vidas, cada um com um propósito. Eles cumprem os seus trabalhos e estão muito felizes com isso, porque sabem que estão atuando em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Sabem também, ainda mais do que nós, da grandiosidade de Deus e de tudo isso que eu falei sobre como Deus teve que criar dentro dele próprio um mundo protegido dele mesmo, porque se ele se permitisse manifestar quem ele iria destruir a criação dele, porque a luz seria muito intensa, e os anjos sabem disso muito melhor do que nós. E eles entendem o amor de Deus, eles vivem imersos nisso, com mais conhecimento e mais verdade nisso. Você acha, logicamente, que existe a possibilidade de algum desses anjos se rebelarem contra Deus, entrarem numa rixa contra Deus, quererem ocupar o lugar de Deus? Impossível.
Esse é um outro conceito que eu gostaria de falar hoje com você. O inimigo de Deus. No judaísmo, Deus não tem inimigos, simplesmente porque seria impossível. Impossível algum dos anjos se inflamarem a tal ponto de acharem que poderiam ocupar o lugar de Deus. Se você esteve comigo até agora, você entendeu que o lugar de Deus é inocupável. Então, se nós não estamos em Deus, nós não existimos. É simples assim. Se não existe um inimigo, um opositor a Deus, quem seria então Satã? Pois muito bem, Satã, cujo nome é acusador, é um anjo criado especificamente para isso, como nós vemos no livro de Jó, onde ele caminha pela terra e observa, peraí, Deus tem abençoado muito esse cara aqui, esse Jó. Sei não se esse cara tá com essa fé toda que ele diz que tem, que faz sacrifício, que fala de Deus e protege a si próprio e aos filhos. Não, ele só é fiel porque Deus o abençoou demais. Então ele vem e nos prova para saber o nível da nossa fé. Mas será que isso é importante? É justamente aí que mora o livre-arbítrio. Porque se o mundo, esse nosso, fosse igual aos outros, não haveria necessidade de livre-arbítrio. Então nós precisamos de opções. Eu dei opções simples no meu exemplo, entre cantar uma música ou cantar outra. Mas nós sabemos que o mundo não é só feito de opções cor-de-rosa. Nós temos muitas oportunidades de fazermos aquilo que nos prejudica e prejudica outras pessoas. São dúvidas e dilemas difíceis. Às vezes a gente está na correria da vida, como falei no início do vídeo. Mas existe uma chancezinha de eu acelerar as coisas se eu fizer algo não muito legal. Faço ou não faço? E é aí que entra o nosso acusador. Infelizmente, nós vemos que o nosso mundo, é só olhar a nossa volta, não tem escolhido pela opção mais adequada para a nossa convivência em comum. As pessoas têm pensado mais em si mesmas, independente de como isso reflita na vida das pessoas que estão à sua volta. Então, o mundo está como está, porque estamos dando mais ouvidos ao nosso lado egoísta, falarei sobre isso em um outro vídeo, do que ao lado de Deus, da nossa alma, daquele pontinho que Ele põe no nosso coração, que tem os atributos que Ele mesmo tem. E nós temos manifestado do lado de lá, em muitas situações. E o acusador, você acha que ele está contra nós? Pelo contrário, ele conhece o Deus que o criou, pelo menos mais do que nós. E ele torce para que nós não caiamos nas armadilhas dele. Porque a essência de todos nós, de toda a criação, é uma essência boa. Mas, infelizmente, nós temos nos distorcido enquanto sociedade. Mas um dia, com certeza, chegaremos todos ao conhecimento da nossa essência. E nós já podemos começar isso daí, né? Nós que estamos aqui, que buscamos a espiritualidade, nós podemos pensar mais altruisticamente, claro, amando ao próximo como a nós mesmos, o que significa que o nós mesmos tem que ser amado. E eu acredito que cada pessoa que se ama, que se conhece, já é um grande avanço neste mundo. Porque a pessoa que se ama, ela conhece mais a Deus, ela não vive com medo, ela não vive desesperada, ela confia. Em todo desespero ela chora, ela fica triste, mas ela sabe que existe ali
alguém que está controlando todas as coisas e que sabe que, independente do que seja, sempre terá uma lição positiva nisso, e nós vamos podendo nos melhorarmos e, consequentemente, melhorarmos o nosso entorno e, consequentemente, o nosso raio de ação vai ampliando. Daí entra a nossa autorresponsabilidade, porque se não existe um inimigo que está conspirando contra nós, quem conspira contra nós somos nós mesmos. Nós precisamos aprender a olhar para as coisas e enxergar valor que vai nos acrescentar a longo prazo. Aí as tentações são até banais. Você quer isso que vai te dar um prazer agora ou aquilo que vai durar há muito tempo? E a gente, como Esaú, não, eu quero isso aqui que vai dar um prazer agora. E tá fácil de nós enxergarmos o que seria o melhor para nós. É só a gente negar um pouquinho só a nós mesmos. E agora aqui, mergulhados no amor, neste momento altruísta, eu quero pedir para você, deixa aqui o seu like, se inscreva neste doce canal, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama e nós nos vemos na próxima página.